E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme iniciamos na semana passada, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Conservação. Voltaremos logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, estamos aqui para mais um programa, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham neste nosso programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida, que é feito para vocês. Forte abraço. Almeida, nós estamos estudando a Lei de Conservação, iniciada na semana passada, né? Hoje nós temos, a partir da questão 707, a continuação desse estudo, e nós vamos começar o programa de hoje com uma questão bem interessante. Essa é muito bacana. Nessa questão 707, o Kardec perguntou o seguinte: os meios de existência, frequentemente, fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Por que muitas vezes, mesmo num ambiente de abundância, os meios de existência faltam para alguns? Será que a natureza ela erra a mão e distribui mais para uns e menos para os outros? Será que a lei de conservação ela se preocupa mais com uns e menos com outros? Onde é que está a falha nesse fato que ele descreve? Pois é, se você me perguntar onde é que está a falha, eu vou dizer, não tem falha nenhuma. Tá certo. O plano divino é perfeito, né? Como a gente já conversou semana passada, um dos maiores óbices ao nosso desenvolvimento na atual fase evolutiva que nós temos é a prova da riqueza, né? A prova da riqueza é quando você tem muitos meios à sua disposição. Certa feita, um amigo meu escreveu essa conversa que ele teve com um motorista de táxi. Ele chegou com o motorista de táxi, ele é um estudioso de finanças, estudioso de economia, e ele perguntou para o cara: vem cá, bom, mas essa época de final de ano tem o bolão, os bolões, tem a acumulada da cena, tem isso, tem aquilo. Se você ganhasse, o que você ia fazer? Aí o cara: não, mas eu ia sair de férias. Eu não sei quanto tempo. Depois eu ia parar, depois que eu tivesse cansado de não fazer nada, eu ia parar para pensar o que eu ia fazer. Aí e esse colega conversando comigo, ele falou: pois é, esse é o nosso problema. Qual é o nosso problema? A gente não pensa na riqueza como um meio de tornar a vida das pessoas melhores. Para a grande parcela dos seres humanos, a riqueza, toda vez que eu falar a palavra riqueza, entenda-se a disponibilidade de muitos meios materiais. Materiais, exato. É a possibilidade do usufruto. O primeiro pensamento nosso é a possibilidade do usufruto. Nós ainda somos muito retardados nisso. Porque a gente não pensa no coletivo. A gente pensa no eu, no ego. Eu não penso no coletivo. E o pior, Almeida, se você me permite, eu não penso no eu para produzir, é no eu inerte. Mas Porque imagina se você diz: não, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia produzir muitas coisas para mim. Eu ia chegar lá. Não, nem aí. Nem aí. Né? Não, eu quero me esbaldar. Estacionar, fica... Eu quero fazer nada. Eu quero fazer e usufruir tudo. Né? E eu ia chegar exatamente nesse ponto, porque se eu penso no outro, se eu penso nos outros, se eu penso na comunidade, eu vou pensar assim: não adianta eu ter dinheiro se quem está do lado não tem. Ah, mas o dinheiro é teu, você que ganhou. Sim, eu tenho o direito de usufruir, mas eu posso, de repente, peraí,
Brasília é tão bonita, né? Tem uma afluência tão grande de pessoas aqui. Se eu tiver bastante dinheiro, eu vou construir uma linha de metrô que atenda todo o Distrito Federal e eu vou ganhar dinheiro e vai ter gente trabalhando nessas linhas de metrô. Eu vou trazer as pessoas para o local delas de trabalho com menos desgaste, com menos gasto de energia, sem jogar carbono na atmosfera. O efeito multiplicativo de bem é uma coisa maravilhosa, né? Que é justamente para isso que a riqueza serve. A riqueza serve como é uma servidora das necessidades humanas. A riqueza bem utilizada. E toda vez que eu falo nesse assunto, me vem à mente, eu recomendo, eu não vou lembrar o nome completo da série, está aí na internet para quem quiser achar, né? São os gigantes da indústria. Um dos grandes gigantes da indústria norte-americana, lá no final do século XVIII, início do século XIX, foi um cara chamado Carnegie. Dale Carnegie. Escreve Dale, D-A-L-E, Carnegie. Dale Carnegie. Esse cara ficou rico. Ele ficou extremamente rico. Foi o do Frango Frito, isso aí? Não. Esse cara ficou extremamente rico com estradas de ferro e aço. Um dia ele parou assim, para que eu quero tanta riqueza? Eu vou morrer. Eu já tenho dinheiro suficiente para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Para que eu quero mais dinheiro? Ele pegou tudo que ele tinha, isso aí está nos anais da história. Ele vendeu tudo que ele tinha por uma única folha de cheque, uma folha de cheque cheia de zeros, né? Para um cara chamado, não vou, daqui a pouco eu lembro o nome do cara, Morgan. Por Morgan, que criou aquela corporação financeira que é a Morgan Stanley. Morgan Stanley. Então ele vendeu tudo para o Morgan e pegou uma fortuna maravilhosa. Você sabe o que ele resolveu fazer na vida? Não. Cada cidade dos Estados Unidos eu vou criar uma biblioteca. Eu vou construir o prédio, vou comprar os livros, vou botar os livros e vou deixar uma grana para irem fazendo manutenção, pagamento de servidor, essas coisas todas. Esse cara ficou o resto, ele não conseguiu gastar o dinheiro. Ele construiu biblioteca para tudo quanto é lado, né? E a coisa mais famosa que nós brasileiros já ouvimos falar que ele fez é o Carnegie Hall, onde a Bossa Nova foi lançada para o mundo inteiro, é uma sala de shows famosíssima em Nova York, né? A riqueza é para isso. A riqueza é para servir as necessidades do homem. Ora bolas, se a riqueza é para servir as necessidades do homem, para mover a terra, para produzir bens, para gerar bem-estar, por que essa máquina não funciona? É o homem. É o homem que pensa pequeno, é o homem que não pensa na coletividade. Somos nós. Porque, então, é isso mesmo, Alci, nós temos que pegar os ricos e descer-lhe a bordoada. Não é isso. Cada um está cumprindo a missão dele. Ele está sendo provado, ele está experienciando, e cada um de nós um dia vai estar lá, se já não estivemos. Está sendo observado com o que está fazendo, com o que lhe foi concedido. Na roda infinita das encarnações, mais dia, menos dia, seremos ou já fomos provados por aí. Agora, no dia que nesse rolar das coisas, nós, medianamente, na média, percebermos essa realidade e descobrirmos isso e começarmos a usar a riqueza como em um determinado momento Dale Carnegie passou a perceber, o que vai deixar de existir? O pensar só em mim, o pensar só na minha família. É o egoísmo. Talvez quando chegarmos aí, nós vamos acabar com essas diferenças tão abruptas entre ter mais e ter nada. É aquela história, né?
Na semana passada a gente estava falando do necessário e do supérfluo, Aham. né? À medida que todo mundo tiver o necessário, a necessidade geral vai subir um pouquinho. Mas vamos lembrar, e a nossa geração é capaz de perceber isso. Vocês que têm abaixo de 50, sinto muito, mas um dia vocês vão perceber. Na nossa infância, o que é que tinha nas nossas casas? Tinha 3 celulares, tinha 3 banheiros. Tinha uma TV preto e branco para todo mundo assistir, ainda vinha Isso gente quando de não era o fora. televizinho, né? Exato, quando ia gente de fora, isso para quem tinha, né? Não é isso? Hoje você tem rádio no bolso, o seu celular faz tudo, né? A gente não tinha TV colorida, a gente não tinha freezer, Micro-onda. micro-ondas, máquina de lavar. As mulheres eram escravas. Tinha nada disso, não. Elas acordavam fazendo, como os outros, preparando o café da manhã e dormiam lavando a louça do jantar. Entre o ponto A e o ponto B, estavam lavando roupa, encerando casa, arrumando casa, passando roupa. Ô, Almeida, uma coisa, aí eu já nem digo os abaixo de 50. É tudo para dizer que, na verdade, o necessário está subindo de padrão. Isso é E verdade. apesar de todos os nossos erros, né? Ah. A economia tem, como diz o outro, mas isso aí é uma mentalidade do mal rico, está caindo as sobras. Gente, essas sobras estão cada vez mais ricas. É verdade. É verdade. Desculpa te interromper. Não, mas era apenas um complemento mesmo, né? Daqui há 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma coisa que os jovens, muitos jovens hoje, sequer imaginam a possibilidade, é que nem todas as casas tinham fogão a gás. Não tinha. Né? Fogão a lenha ainda era uma realidade. Eu lembro, 50 anos atrás era. Era, como criança, né? Quando eu era criança, fogão a querosene. era lenha. Uhum. Né? Nós tínhamos um fogão a gás, mas só era usado em situações ali, né? Uma coisa mais urgente e tal. Aquele fogo mais para cozinhar o feijão, a carne, era no fogão a lenha. Né? Você veja que para economizar o gás. Até isso evoluiu. Ecologicamente, o gás é mais correto. Sim. É mais ecologicamente agride correto. Menos. Agride menos. É aquela história, né? Para você comer uma panela de feijão, era uma árvore quase que tu destruía. Era verdade. Um tronco de árvore que tinha queimado ali no fogão. E por aí vai, muitas outras necessidades que foram surgindo e que hoje são necessidades mesmo. E é interessante que você lança isso e me força a falar de outra coisa, né? Caramba, no alvorecer do século XX, a energia era biológica, a força do burro, a força do ser humano puxando uma enxada, a força da lenha, né? Nós vimos no século XX a evolução da lenha para os derivados de petróleo. No Brasil, estou falando de Brasil, é claro. Né? Nós evoluímos para os derivados de petróleo, nós saímos da carroça, da charrete, do carro de boi, puxado por muar, por jegue, por jumento, por mula, por cavalo, por boi, e passamos a ter carros. Começaram a jogar carbono. Nós estamos agora, em pleno início do ano de 2023, a matriz energética brasileira já se transformou e a gente não percebe. Uma parcela, eu não vou chutar o número aqui, mas certamente mais de 30% da nossa matriz energética hoje é eólica e fotovoltaica. Né? Já aconteceu essa transformação. Às vezes a gente esquece disso. Nos anos 70 ou nos anos 80 do século XX, a principal... Nós já tínhamos as hidrelétricas, que começou essa transformação lá nos anos 50. Mas era energia elétrica de hidrelétrica e o petróleo. Né? Geradores. E nós, Brasil, damos lição para o exterior. Nós temos essa matriz hidrelétrica há muitos anos e muito forte. Mas o carro elétrico estão andando na Europa, estão andando nos Estados Unidos. Vai ver a fonte de energia daquela tomada elétrica ali. Na Europa, eu garanto para vocês que 70% é uma geração de gás. De gás ou de próprio petróleo.
E o carvão mineral que também E o carvão mineral que joga carvão na atmosfera terrivelmente. polui muito. E nesses últimos 50 anos, principalmente nos últimos 15 anos, nós colocamos o vento e a luz solar como fonte energética. Então nós modificamos. E tudo isso para dizer o seguinte, o que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Apesar de às vezes a gente não perceber, o grande plano divino está em andamento. Nós começamos a usar os meios de forma mais inteligente, apesar do egoísmo humano, apesar da nossa ignorância. Eu só queria... É uma questão que é tão forte que tinha que fazer esse comentário Não, forte. mas você está perfeito, Almeida. E a gente, eu acho que um dos objetivos do programa é esse mesmo, é fazer a gente pensar junto, Uhum. né? É fazer, eu, você, aqueles que nos acompanham, levantar um pouco a visão e dizer, caramba, é mesmo, né? A gente já caminhou bastante, vamos olhar um pouco para trás, ver que a gente já... né? E principalmente dizer que o planejamento divino, mesmo que a gente não se atente, não perceba, ele continua em execução. E eu gostaria de acrescentar, mesmo aquele que é desvalido, que é sem teto hoje nas grandes cidades, e é um problema que a gente tem que resolver, ainda vive muito, muito, muito melhor do que aquele retirante dos anos 10, 20, de 100 anos atrás, Verdade. que não tinham direito à terra, porque não vamos nos enganar, quem não era proprietário de terra no Brasil 100 anos atrás, ele era pouquinho mais do que um servo medieval, né? Eu não vou falar coisas que eu sei, e até na minha própria família, Uhum. porque minha família eu sou de um lado proprietário de terra e do outro lado gente sem terra, né? Então eu vi os dois lados da equação no meu sangue. Então, mesmo a pessoa hoje que está numa cidade como Brasília, que vive como sem teto, ele se alimenta melhor, ele se veste melhor, ele vive melhor do que aquele pobre coitado de 100 anos atrás. De 100 anos atrás. Né? Então, nós estamos todos subindo nessa rampa. Uma coisa Agora, que aquela coisa, cada vez que a gente encarna, a gente muda de posição, né? Isso, Isso é que é exatamente. importante, isso é que é interessante no processo divino A de gente ensino. não pode esquecer disso. Eu queria só chamar a atenção para um ponto, Almeida, que, salvo o melhor juízo, eu considero um avanço e tanto, nessa escala de tempo que você citou aí, de 100 anos atrás, a questão da saúde. 100 anos atrás, meu Deus do céu. Não é, Almeida? 100 anos atrás eu não digo, mas 100 anos atrás já tem um grande impacto. Mas o que eu ia falar é o seguinte, um pouquinho mais de 100 anos atrás, você era rei, você morria de constipação. Morria de dor de dente, se você tinha uma dor de infecção, que ia para a infecção, você morria. dente. E se você tinha algum problema cardíaco, a dor fazia você infartar, você, né? Morreu de quê? De dor de dente. Foi a dor que você fez você. E hoje em dia, apesar dos pesares, nós temos uma assistência médica que incomparável com esses tempos. Não que não haja injustiça. Sim. Nós ainda não construímos um mundo justo. Agora, o nível de injustiça... Eu tenho um outro amigo que esse é conhecido seu, que ele vira e fala, que o pai dele vira e fala, olha, eu tenho uma grande dúvida. Eu não sei se o mundo... Existem mais escândalos hoje ou a cobertura da imprensa que melhorou? É verdade. Pode ser, pode ser. Porque as coisas aconteciam 100 anos atrás e ninguém ficava sabendo. É verdade. E não é só no Brasil. No mundo todo. Espero ter respondido e agradado vocês. Vamos à resposta? Vamos. Eu vou repetir a pergunta que ela já ficou bem distante. Uhum. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. Sim. A questão da distribuição é um fato. Isso. A que se deve atribuir isso? E a resposta diz: ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza,
sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Ou seja, não é só pedir, você tem que correr atrás também. Tem que suar um pouquinho a camisa, Você né? tem que suar a camisa, você tem que buscar. Trabalhar um pouquinho. Né? Trabalho também é uma das leis naturais. Vamos chegar lá. Né? Muitas vezes a gente pensa isso também, né, Almeida? Oh. Eu digo a gente, que a gente ouve algumas coisas, né? Uhum. Não, está faltando justiça social. Veja eu, ninguém me dá nada. Cadê a justiça social? Né? Mas justiça social não é só receber, é contribuir. É contribuir trabalhando, ser ativo. Seja ativo. É aquela frase do Cortella, Mário Cortella. Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Esperança não é esperar. Né? Esperar é espera. Esperança é esperançar. Exatamente. Você tem que agir. Você age, faz o seu melhor e tem a esperança de que os resultados serão o suficiente. Eu lembro dessa frase dele. Esperança não é esperar. Almeida, essa questão tem um comentário do Kardec. Deixa-me ver o tempo, dá tempo. Então vamos lá. O Kardec disse o seguinte: se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua própria falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu lugar, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Ou seja, não coloque a culpa na natureza, a culpa é nossa. Uhum. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e, malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outrora. Isso que você comentou agora há pouco. Uhum. Né? Caminhamos todos. O miserável de hoje vive muito não melhor. Não se compara com o miserável de 200, 300, 100 anos atrás. 100 anos atrás. 100 anos já é suficiente. Não, é aquela história. Se você pensar 100 anos atrás, acabamos de passar o 15. A seca do 15. Leiam o romance Raquel de Queiroz, é o romance que ela lançou por Estrelato. Leiam. Vê a desgraça que era aquele povo vivia. É verdade. Continuando. A higiene pública, nós falamos da saúde agora há pouco, né? O Kardec já está identificando isso no século XIX. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Certamente que não. Também falamos isso. Também falamos isso. Mas o que se fez dá medida do que se pode fazer com a perseverança se o homem for bastante sábio para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar.
E aqui encerra o comentário do Kardec e o comentário da questão 707. Só que eu lembrei do nome da série, Capitães da Indústria. Capitães da Indústria. Capitães da Indústria. Essa série está aí na internet, procurem. É interessantíssimo. Tem esse capítulo do Dale Carnegie, mas tem outros. Até o do Rockefeller. Bacana. Como é que o Rockefeller ficou rico? Muito bom, Almeida. Almeida, o nosso tempo está se esgotando. A próxima questão também ela tem uma resposta mais longa. Vamos ficando por aqui, reconhecendo que a humanidade, ela caminha, se não a passos largos, mas continua caminhando. E a gente não pode esquecer que o avançar do programa de evolução da humanidade, ao contrário do que muitos pensam, não está subordinado à nossa vontade. Não. Né? Tem alguém acima de nós conduzindo esse processo e que nós, muitas vezes, sem perceber, sem atentar, estamos no caminho. É interessante que você falou, né? Não depende. Depende dos estudantes, mas de ver quando começa a se desviar um pouquinho, quem tem o leme à mão, corrige. Corrige, Almeida. Corrige. A gente fica pensando, não, mas você lembrou bem, eu acho que na semana passada você falou da teoria catastrófica do Thomas Malthus. Vai faltar comida, não vai dar. Vieram os meios, né? Há 100 anos, em 1 hectare de terra, você produzia X eu fico imaginando, quantidade de alimento. No Brasil hoje se produz, em média, num hectare de terra se produz 70 sacas de soja. E há 100 anos atrás? Cara, eu nem sei. Mas caramba, entendeu? Cara, 70 sacas de soja, quantas pessoas não alimenta em um ano? E nós temos 2 safras e meia hoje em dia. Pois é. Meu amigo, vamos ficando por aqui. Abraço para vocês, gente. Gostaram? Deem o joinha. Não gostaram? Façam a sua crítica, porque a gente está aqui para melhorar, para atender vocês. Forte abraço. Muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê na próxima semana, quando nós daremos continuidade ao estudo dos meios de conservação. Forte abraço.